Olá, tudo bem? Trazendo para vocês mais uma questão da SpaceX que diz o seguinte: o valor do determinante da matriz, dessa matriz, com um x diferente de k sobre 2, k pertencente a z, é. Então o que a questão está pedindo para a gente fazer, pessoal? É calcular o determinante dessa matriz. Observe você que essa matriz é uma matriz de ordem 3, né? E já existe uma regra prontinha para a gente calcular um determinante de uma matriz quadrada de ordem 3, que é a regra de Sarros, né? Repete as duas primeiras colunas à direita do determinante, aquelas coisas todas que a gente já conhece. Mas eu quero resolver essa questão aqui de uma maneira um pouquinho diferente, usando propriedades. Para isso, vale a pena a gente fazer uma rápida revisão aqui de trigonometria, que é a seguinte. Olha só, pessoal. A gente tem a relação fundamental da trigonometria, né, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Essa aqui é a relação fundamental da trigonometria. Bom, o que eu vou fazer aqui com essa relação, pessoal, inicialmente é dividir todas as parcelas que compõem essa igualdade por seno ao quadrado de x. Vou dividir por seno ao quadrado de x. Excelente, excelente. Dividindo tudo por seno ao quadrado de x, o que a gente vai obter? Seno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x, mais, agora vai ficar cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x, igual, agora 1 sobre seno ao quadrado de x. 1 sobre seno ao quadrado de x. Excelente. Vamos lá. Seno ao quadrado dividido por seno ao quadrado vai dar 1. 1 mais... Cosseno sobre seno é a cotangente. Como o cosseno e o seno estão ao quadrado, aqui a gente vai ter a cotangente ao quadrado. Então, cotangente ao quadrado de x igual. 1 sobre seno é a cossecante. Como o seno está ao quadrado, aqui a gente vai ter a cossecante ao quadrado. Então, cossecante ao quadrado de x. Então, da relação fundamental da trigonometria, a gente obteve essa outra relação importantíssima, que diz o quê? Cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x. Bom, agora o que eu vou fazer é voltar aqui na relação fundamental da trigonometria. E ao invés de dividir todas as parcelas por seno ao quadrado, eu vou dividir agora por cosseno ao quadrado, tá? Cosseno ao quadrado de x. O que a gente vai obter? Vamos lá. Seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x mais, agora vai ficar cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Vamos lá, vamos lá. Bom, seno sobre cosseno é a tangente. Como seno e cosseno estão ao quadrado, aqui a gente vai obter tangente ao quadrado. Tangente ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado vai dar 1. Então, mais 1. Igual 1 sobre cosseno, o inverso do cosseno é a secante. Como o cosseno está ao quadrado, secante ao quadrado. Secante ao quadrado de x. Outra relação importantíssima, pessoal. Secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Então, feita essa revisão, vamos voltar para a nossa questão. Eu quero calcular esse determinante, né? Determinante dessa matriz. Bom, para calcular o determinante dessa matriz, a gente vai usar uma propriedade dos determinantes que diz o seguinte: se uma fila qualquer de um determinante for combinação linear de outras filas paralelas, o determinante é nulo. Você não precisa fazer conta, o determinante vai dar zero. Ou seja, se uma linha qualquer de um determinante for combinação linear de outras linhas, o determinante é zero. Se uma coluna qualquer for combinação linear de outras colunas, o determinante é zero. Você não precisa fazer conta. Mas, professor, que história é essa de combinação linear? É o seguinte, pessoal, vamos supor que você observe que a coluna 3, por exemplo,
Os elementos da coluna 3 são 2 vezes os elementos da coluna 1 mais os elementos da coluna 2. Isso aqui é uma combinação linear entre as colunas. A coluna 3 é igual a 2 vezes a coluna 1 mais a coluna 2. Sempre que isso acontecer, o determinante dá zero. Bom, agora vê se você concorda comigo. Tendo em vista essas três relações, aqui do quadro, a relação fundamental, essa relação e essa relação, vê se você concorda comigo. Os elementos da linha 1 dessa matriz, né? Os elementos da linha 1 dessa matriz, é a soma dos elementos da linha 2 com os elementos da linha 3. Observe, observe. Olhe para essa relação aqui, ó. O que a gente tem? Cossecante ao quadrado igual a 1 mais cotangente ao quadrado. 1 mais cotangente ao quadrado. Olhe para a relação fundamental agora, ó. 1 é igual a seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Olhe para essa relação aqui agora. Secante ao quadrado é tangente ao quadrado mais 1. Então a gente está observando que os elementos da primeira linha é a soma dos elementos da segunda e terceira linha. Portanto, a gente tem aqui uma combinação linear. E se eu tenho uma combinação linear das linhas, o determinante é zero. Não precisa fazer conta. Portanto, a alternativa certa, você vai concluir que a alternativa certa é a letra D. O valor do determinante é zero. Cabe uma observação aqui que é a seguinte. Se você poderia resolver essa questão usando a regra de Sarros, né? Repete-se as duas primeiras colunas à direita do determinante, aquelas coisas todas que a gente conhece. Mas eu te garanto, você vai fazer bem mais contas do que a gente fez aqui. Tudo bem, pessoal? Até a próxima.